E aí, vamos mergulhar na exploração dos maiores mistérios do universo? É quase inacreditável pensar que a nossa compreensão do cosmos, de toda essa imensidão, começa com um limite até bem simples sobre como nós percebemos a própria realidade. No fim das contas, a luz acaba ditando absolutamente tudo o que podemos ou não podemos ver. Pode até soar como ficção científica pura, mas na verdade é uma das maiores verdades da astronomia. Como a luz leva um certo tempo para viajar através das vastas distâncias do espaço, nós nunca, jamais, vemos o universo como ele é agora, mas sim como ele foi. Para colocar isso em perspectiva, olhar para o Sol significa olhar 8 minutos para o passado. E quando observamos a galáxia de Andrômeda, estamos literalmente vendo um evento que aconteceu há 2,5 milhões de anos. O universo funciona como uma verdadeira máquina do tempo natural. E isso mostra perfeitamente o tamanho absurdo dessa nossa máquina do tempo cósmica. Pensem no seguinte: se houvesse algum tipo de observador em um planeta a 66 milhões de anos-luz de distância daqui, com um telescópio potente o suficiente apontado para a Terra neste exato momento, eles não veriam cidades modernas. Nem pensar, eles veriam dinossauros andando por aí. O passado continua viajando pelo espaço afora na forma de luz, e o único limite é a capacidade dos nossos instrumentos de capturar essa informação. Para guiar a nossa jornada e entender como conectamos o incrivelmente gigante ao microscópico, vamos seguir um roteiro bem direto. Primeiro, olhando para o passado. Depois, a genialidade de Einstein. Em terceiro, o mistério dos buracos negros, seguido de onde a física quebra. E, por fim, a era da inteligência artificial. Começando pela nossa primeira parte, olhando para o passado e tentando rebobinar a fita da própria existência. A gente já conseguiu, com a nossa tecnologia atual, rastrear a idade do universo até uns 13,7 bilhões de anos atrás. O telescópio Hubble enxergou galáxias formadas 400 milhões de anos após o Big Bang e o James Webb quer ir além, chegando na marca dos 200 milhões. Mas, detalhe, tem um obstáculo formidável no meio do caminho, as famosas Eras das Trevas. Esse foi um período em que o universo era tão, mas tão opaco e denso que os fótons de luz ficavam presos, rebatendo de um lado para o outro como se fossem bolas dentro de uma máquina de pinball cósmica. A luz simplesmente não conseguia escapar. Mas aí vem a grande sacada. Se é impossível enxergar a luz dessa época opaca, a saída é procurar por outros sinais. E o mais revelador de todos é a radiação cósmica de fundo, que é essencialmente o eco que sobrou do Big Bang. Sabem qual é a parte mais curiosa de tudo isso? Ela foi detectada totalmente por acidente por pesquisadores da Bell Labs. Eles notaram um ruído misterioso nas antenas deles, que por acaso é o mesmo princípio daquele clássico chiado de estática das televisões antigas de tubo. Essa radiação é o que nos dá uma maneira matemática de continuar rebobinando a fita do cosmos até a sua origem. Avançando para a parte 2 da nossa análise, a genialidade de Albert Einstein e como ele, literalmente, dobrou a nossa percepção da realidade. A mente do Einstein mudou as regras do jogo e é a chave para entender o espaço profundo. Ao invés de pensar na gravidade apenas como uma cordinha invisível que puxa as coisas, imagine uma bola de boliche super pesada afundando bem no meio de uma cama elástica. Objetos massivos deformam ativamente esse tecido de espaço-tempo. Isso cria um efeito simplesmente maravilhoso chamado lente gravitacional. Quando a luz de uma galáxia muito distante passa perto de um aglomerado de outras galáxias pesadas, essa luz faz uma curva. A imagem chega até a nós toda distorcida e ampliada, exatamente como se a gente estivesse olhando através do fundo de uma garrafa de vidro. E o mais fantástico dessa história toda é como isso saiu da teoria do papel e da caneta e foi provado na prática. Para confirmar que objetos gigantes realmente curvavam a luz, era necessário um eclipse total do Sol para conseguir ver as estrelas brilhando logo atrás dele em pleno dia. Então, em 1919, os astrônomos mediram a posição de algumas estrelas e viajaram até a cidade de Sobral, aqui no Brasil, para observar o eclipse. Ao comparar as anotações, batata. A posição aparente das estrelas tinha mudado. A luz delas realmente fez uma curva ao passar pelo Sol eclipsado, provando que Einstein estava corretíssimo. O que nos leva à nossa terceira parte, o mistério dos buracos negros, a maior armadilha gravitacional que existe. Acontece que a mesma matemática de Einstein também previa objetos com uma gravidade tão monstruosa que nem mesmo a luz poderia escapar de lá. Por muito tempo, os cientistas se recusaram a acreditar que isso era real. Achavam que era só uma anomalia matemática. Até que o primeiro buraco negro detectado foi um quasar. Como os buracos negros não emitem luz, o que a gente detecta por ondas de rádio não é o objeto em si, mas a refeição dele. Um quasar é um buraco negro superativo, se alimentando de gás e poeira. O atrito desse material girando gera um brilho tão absurdo que ofusca completamente a luz de toda a galáxia que o hospeda. É impressionante.
Entender a anatomia dessa força da natureza esclarece muita coisa. Primeiro temos o horizonte de eventos, que marca a fronteira sem volta. E olha, não é um ralo cósmico que sai sugando ativamente as coisas como um aspirador de pó pelo universo, tá? Mas se algo cruzar essa linha invisível, infelizmente já era. Logo acima fica o disco de acreção, aquele anel brilhante de matéria girando freneticamente na borda. E lá no centro, bem no fundo, está a singularidade, um ponto infinitamente pequeno onde toda a massa é esmagada e a gravidade se torna infinita. Agora, pense em uma coisa bem contraintuitiva. Qual tipo de buraco negro seria mais mortal para, digamos, um astronauta desavisado? Acredite ou não, os menores são os piores. Um buraco negro do tamanho de uma cidade tem um gradiente gravitacional muito abrupto. A diferença da força puxando os pés em relação à força puxando a cabeça é gigantesca, causando um efeito real que os astrofísicos chamam de espaguetificação. A matéria é literalmente esticada e despedaçada em átomos. Já os buracos negros supermassivos têm uma transição de gravidade bem mais suave. Teoricamente, seria possível cruzar o horizonte de eventos de um deles sem virar um espaguete atômico de imediato. E assim chegamos à quarta parte da explicação, onde a física simplesmente quebra. O conflito final das nossas teorias. É aqui que a gente esbarra no beco sem saída mais frustrante da ciência moderna. Existem 4 forças fundamentais regendo tudo: o eletromagnetismo, a força fraca, a força forte e a gravidade. Curiosamente, a gravidade é a força mais fraca de todas, mesmo sendo a responsável por moldar o cosmos gigantesco. Por outro lado, o mundo microscópico é dominado por coisas como a força forte. E só um parêntese impressionante aqui. É por causa da repulsão quântica dessas forças que nós nunca tocamos em nada de verdade. Fisicamente, ao sentar agora mesmo, os átomos do corpo estão repelindo os átomos da cadeira. Nós estamos, na verdade, flutuando em uma escala infinitamente pequena. Que loucura, né? Mas o grande drama é o seguinte: a gente tem 2 pilares da física que são simplesmente incríveis, mas que não se suportam. De um lado, a relatividade geral explica de forma impecável o universo massivo, as galáxias, os planetas. Mas ela não consegue processar o nível microscópico. Do outro lado, temos a mecânica quântica, que é perfeita para explicar o mundo subatômico, mas que quebra e desmorona completamente se a gente tenta introduzir a gravidade no meio. E onde esses 2 mundos entram em conflito violento, exatamente no centro de um buraco negro. É o que impulsiona a busca frenética por uma teoria da gravidade quântica. Sabe, tem um sentimento famoso no meio científico que diz: o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. E isso captura brilhantemente a crise da nossa matemática. Como a relatividade falha no nível microscópico da singularidade e a mecânica quântica descarta a gravidade ali, as equações começam a dar como resultado um impossível infinito. É uma falha crítica de sistema, literalmente como pegar uma calculadora e tentar dividir um número por zero. A nossa compreensão da realidade entra em pane. E para tentar resolver essa pane colossal, vamos à nossa quinta e última sessão. A era da inteligência artificial, o nosso novo salvador computacional. A questão de $1 milhão é como investigar mistérios tão caóticos que quebram as nossas leis matemáticas. Bom, a astrofísica encontrou uma ferramenta nova e revolucionária. O universo gera um volume de dados humanamente impossível de ser processado. Simular a dinâmica de fluidos e a turbulência já é, historicamente, um dos problemas mais casca-grossa da física. Agora, tentar computar o comportamento de um disco de gás superaquecido girando ao redor de um buraco negro, misturando dinâmica de fluidos, campos magnéticos e relatividade, é um pesadelo computacional absoluto, muito mais difícil do que prever o clima da Terra. O lance é que os supercomputadores tradicionais tentam resolver isso na base da força bruta, calculando cada equação ponto por ponto. Como o cenário de radiação lá é incrivelmente caótico, o processo demora demais ou trava. Mas a inteligência artificial trabalha de outro jeito. Ao invés de ficar só mastigando a matemática crua, ela é treinada em bancos de dados gigantescos e reconhece os padrões do universo. Ela aprende o comportamento físico, gerando simulações super precisas e ignorando décadas de cálculos desnecessários. Gente, a diferença prática é de cair o queixo. 15 segundos. Esse é o tempo que uma inteligência artificial treinada agora leva para renderizar uma simulação complexa de um buraco negro. A mesma simulação que costumava exigir 3 dias inteiros de trabalho de computadores tradicionais. É um avanço monumental e um verdadeiro divisor de águas na nossa capacidade de compreender esses dados imensos. Depois de vermos o quão longe a humanidade chegou na exploração das estrelas, fica claro que essa revolução tecnológica está apenas começando. Se a inteligência artificial tem a capacidade de contornar cálculos caóticos e ser a chave para finalmente conectar o vasto cosmos com o mundo microscópico quântico, qual verdade incrível!
e talvez assustadora sobre o nosso universo ela vai revelar a seguir? Muito obrigado por acompanhar essa análise. Continuem sempre olhando para cima porque, afinal de contas, cada estrela no céu é um pedacinho do nosso próprio passado, só esperando para ser decifrado.